Uma das coisas boas no mês de férias de janeiro é o fato de nós podermos rever pessoas tão queridas e normalmente no correr do ano isso não ocorre. Não é? Nós tivemos na nossa família uma reunião familiar. Danilo já voltou para Belo Horizonte, deixou os filhos conosco e estamos tentando cumprir aquilo que a Escritura Sagrada chama da missão dos avós, cuidando das crianças nesse período. É bom ver também a Mary conosco. Depois de tantos anos, não é? Que coisa boa, Mary. Tenho certeza que alegrou não apenas o coração dos seus pais, mas também meu coração, o fato de ver você nessa manhã. Deus continue abençoando. Quero depois notícias de como que está a vida lá no Canadá, tá bom? No domingo passado, as crianças fizeram um trabalho fantástico. Então, crianças aqui presentes, o padrão para vocês hoje foi elevado. Porque no domingo passado eu pedi para as crianças me ajudarem, tomando notas no papel de alguma coisa que elas entenderam sobre o sermão. Tive crianças que me apresentaram um esboço do meu sermão. Eu tive uma criança que me apresentou o ponto central do meu sermão. Achei fantástico aquilo. Então, se as crianças presentes aqui puderem fazer o mesmo, peguem um papel, escreva no papel aquilo que você compreendeu, aquilo que você aprendeu do sermão, para você acompanhar a mensagem. E aí eu peço aos pais, quando vocês chegarem em casa, interaja com seus filhos. Peça para os seus filhos explicarem também para vocês o que eles compreenderam da mensagem. Vão ficar surpresos. Vocês verão que provavelmente eles compreenderam muito mais do que imaginava que eles tinham condições de fazer. Bom, nós vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 5. Nesse mês de janeiro, nós estamos fazendo uma verdadeira minissérie do livro Salmos. São 4 salmos que foram selecionados, falam sobre assuntos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e a maneira como nós podemos ter o direcionamento bíblico para lidar com essas. Antes de nós lermos o Salmo de número 5, gostaria apenas de contar uma pequena história, e talvez as crianças vão identificar essa pequena história que eu vou contar para vocês. É uma história de uma criança, de um menino chamado Joãozinho. Ele estava na escola. Lá na escola teve uma feira da ciência. Cada aluno deveria apresentar um projeto, deveria ir para casa, fazer alguma coisa, realizar alguma coisa, trazer na feira da ciência. Depois os pais iriam visitar a feira da ciência e elas veriam ali. Joãozinho resolveu plantar algumas sementes de feijão e acompanhar o crescimento, o desenvolvimento das sementes de feijão. O problema é que a semente do Joãozinho não produziu nada, não germinou nada. Lá naquele dia da Feira da Ciência, o Joãozinho tinha vários colegas dele, um que tinha feito uma réplica do sistema solar, o outro tinha construído um trenzinho em miniatura, o trenzinho funcionava. E o Joãozinho só tinha um vaso de barro cheio de terra e segurava, e não tinha nada naquele vaso de barro, porque as sementes do feijão não germinaram. Mas no lugar da semente do feijão, ele colocou uma placa, e a placa dizia assim: alguns dias não são como nós gostaríamos. Eu não sei quanto a você, adulto, mas eu sei que muitas vezes eu tenho a sensação de ser um Joãozinho, uma placa, tendo alguns dias não como nós gostaríamos. O salmista, no Salmo de número 5, Davi, parece estar tratando justamente disso. O Salmo diz o seguinte: se você observar, ele é uma oração pedindo a proteção de Deus. Assim, ao mestre de canto para flauta, Salmo de Davi. Ou seja, Davi queria que esse salmo fosse cantado.
experiência dele aqui não ficaria apenas consigo. Ele queria que outras pessoas também pudessem aprender, serem beneficiadas de alguma forma com a experiência que ele escreve no Salmo de número 5. Ele diz assim: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Odeias todos os que praticam a iniquidade. Destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário, o fraudulento. Eu, porém, pela misericórdia, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa. E prostrarei diante do teu santo templo, teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho. E na boca dos meus adversários não há sinceridade. O íntimo deles está cheio de crimes, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua lisonjeiam. Declara-os culpado a Deus. Eles caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, rebelaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, cantem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. E em ti se gloriem, amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoa como escudo cercas da tua bondade. Eu não sei o que vocês sabem sobre Davi, mas nós lembramos, e nas histórias de escola dominical que nós ouvimos, lembramos que Davi foi alguém que lidou com muitas dificuldades. Quando ele era pastor de ovelhas, ele teve que, em uma determinada ocasião, lutar contra um leão, contra um urso. Eles atacaram o rebanho, e ele revela que ele lutou contra um leão e contra um urso, ele afugentou aqueles animais, impediu que eles tivessem tomado uma das suas. Sem falar que, como pastor de ovelhas, ele tinha que lidar durante o dia com um sol intenso, causticante, durante a noite, por ser deserto, um frio intenso também. Então, aquela mudança de temperatura provavelmente iria interferir com a saúde dele, com o sistema imunológico de Davi. Tanto que, se você observar, no final da vida dele, ele morre bem novo. Ele morre com uma enfermidade circulatória, ele não conseguia se aquecer mais em determinado momento na vida dele. O problema foi que, depois de ter de lutar contra o leão e contra o urso, ele teve que lutar contra um gigante de quase 3 metros de altura, tinha uma lança que pesava 7 quilos. Aquilo não era um ser humano, era um tanque de guerra naquela época. Davi teve que lutar contra o gigante Golias. Ele venceu o gigante Golias, derrotou Golias, depois ele foi perseguido por Saul durante toda a vida de Saul. Davi foi perseguido como se Davi fosse o próprio animal, um próprio cão fugindo do seu perseguidor. Muitas vezes, mesmo depois que ele se tornou rei em Israel, ele continuou lutando com dificuldades. Uma das dificuldades que ele teve que lutar, que para ele foi intensa, talvez mais intensa do que o urso, do que o leão e do que o gigante Golias, a dificuldade de lidar com o problema que ele descreve aqui no Salmo de número 5. O Salmo de número 5 é uma oração da manhã. Se você observar no versículo de número 3, ele diz: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. Normalmente, o israelita, no Antigo Testamento, ele orava 3 vezes ao dia. De manhã, ao meio-dia e pela tarde, à tardezinha. Você vê isso no caso de Daniel. Quando eles lançaram Daniel na cova dos leões, foi porque Daniel não quis deixar de orar as 3 vezes ao dia.
Ele orava com as janelas abertas, janelas da sua casa abertas. Seus opositores notaram que ele estava orando e, por conta daquilo, fizeram com que o rei lançasse na cova dos leões. Aqui mesmo na Bíblia, no Salmo de número 55, versículo de número 17, o próprio Davi, ele escreve dizendo: à tarde, pela manhã e ao meio-dia eu farei as minhas orações. Interessante isso. Então, eles oravam esses 3 momentos do dia. Neste Salmo de número 5, ele está orando pela manhã. Ele começa o dia dele com uma oração. Ele diz: de manhã, Senhor, eu apresento os meus pedidos a Ti. A palavra apresentar é muito interessante, porque quando ela é utilizada na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, uma das primeiras vezes que ela é utilizada é no livro de Levítico. Aquele livro que fala sobre os sacrifícios. O sacerdote, ele organizava a madeira para queimar o sacrifício, ele organizava as partes dos que seriam apresentados. Então, a palavra apresentar aqui, eu coloco em ordem os meus argumentos. Ele começava a orar e ele refletia no que ele tinha que pedir. Ele colocava em ordem os argumentos dele naquele momento da oração pela manhã. O problema é que ele estava sofrendo tanto, ele diz que havia algumas coisas que ele nem conseguia verbalizar. Ele só conseguia gemer. No versículo número 1, ele diz assim: dá ouvido, Senhor, as minhas palavras, tem coisas que eu consigo falar, mas acode ao meu gemido. Tem coisas que eu simplesmente consigo gemer. Ele volta ainda, no versículo de número 2, ele diz assim: olha, eu te imploro, eu apelo ao Senhor. Ele diz: ouve a minha voz que clama. A palavra é: ouve o meu grito. Senhor, estou tão aflito. A pergunta é: por que ele estava tão aflito assim? O que o Salmo revela dessa aflição de Davi, a ponto dele começar o dia dele orando por aquele problema, a ponto dele não conseguir verbalizar algumas coisas daquele problema e simplesmente conseguir gemer? Se observar claramente, a resposta está aí no versículo número 9, quando ele diz assim: na boca dos meus adversários não há sinceridade. A fonte do sofrimento de Davi eram as palavras, era o que saía da boca dos seus adversários. Ele diz: não existe sinceridade, nenhuma palavra que sai da boca deles pode ser confiada. Eles não têm palavras confiáveis. Eu lido com pessoas durante o dia, eu tenho que interagir com essas pessoas durante o dia. Elas apresentam diante de mim com lisonjas, mas eu não posso confiar nas palavras delas, porque não são palavras confiáveis. Uma outra coisa que ele fala, ele diz assim: a garganta deles é como um sepulcro aberto. A garganta aqui não era apenas um órgão de degustação, mas era um órgão de conversação, de expressão verbal. E ele diz: aquilo que sai da boca deles não é bom. Você prestou atenção que muitas vezes tudo da língua das pessoas, as palavras das pessoas, conseguem assassinar reputação, matar relacionamentos, destruir vidas. Davi estava lidando justamente com isso. Ele fala de uma língua que estava lisonjeando. Eles agem sutilmente. A lisonja, muitas vezes, ela é pior do que a ironia. Quando a pessoa está sendo irônica, você percebe que ela está sendo irônica com você. Mas quando ela está te lisonjeando, nem sempre você percebe. Você, de fato, acha que a pessoa está tratando bem. O problema de Davi, nesse Salmo de número 5, era aquilo que a Bíblia fala sobre o mal da língua. Não que ele estivesse usando a língua má, mas as pessoas ao redor dele estavam falando palavras más, estavam utilizando a língua de uma maneira muito mal, e aquilo, para ele, era pior do que ter que lutar contra um leão, ou ter que lutar com um urso, ou ter que lutar contra um gigante. Ter que lidar com essas palavras destruídas.
Não sei o que você sabe sobre a língua, mas a língua é um órgão bem pequeno no nosso corpo, um músculo bem pequeno no nosso corpo, que em comparação com os outros músculos é um dos mais fortes. As pessoas conseguem colocar 3 ou 4 centímetros da língua, não tente. Tenta isso em casa, na frente do banheiro, agora não vai dar certo, mas algumas pessoas até conseguem colocar de 3 a 4 centímetros para fora. O máximo que alguém já conseguiu, um alemão conseguiu colocar 7 centímetros da língua dele para fora. A língua é um músculo bem pequeno, e eu não sei se você sabia, mas na sua língua você tem aí pelo menos 5.000 pontos de degustação. Consegue saborear, perceber o sabor das coisas. Deus criou você com essa habilidade, com essa bênção, não apenas de você poder se alimentar, mas você ter prazer naquilo que você está comendo. Língua é um músculo verdadeiro, impressionante. Cada uma maneira da sua. Mas a Bíblia Sagrada, quando ela fala da língua, ela não fala apenas desse órgão que está aí na sua boca, ela fala que a língua é um verdadeiro instrumento para essa pecaminosidade do ser humano. Quando o apóstolo Paulo quis falar sobre o fato de que todos pecaram e carecem da glória de Deus, ele diz, não há justo sequer nesse mundo. Não existe ninguém que faça o bem. E aí o apóstolo Paulo citou esse versículo de número 9. A garganta deles é um sepulcro aberto. A língua é um instrumento, um corpo humano, que aos olhos de Deus consegue avaliar quanta pecaminosidade sai. Tiago, que a língua, fogo, é um mundo de maldade. É um mal incontido, cheio de veneno mortal. E Tiago diz que as pessoas conseguem dominar várias partes do seu corpo e várias esferas da sua vida. A língua, quem consegue dominar? Davi estava sofrendo pelo defeito de uma língua pecaminosa. Aquilo para ele era pior do que de fato ter que lutar contra os seus inimigos. Ele diz que aquilo que saía da boca dos seus inimigos era terrível, porque aquilo saía do coração deles. A boca fala, está cheia do coração. Não sei quanto você, mas muitas vezes nós passamos toda a nossa vida sofrendo os efeitos de palavras contra nós. Zombaria, às vezes até mesmo dos nossos pais. Muitas vezes, sem perceber, os nossos pais acabam fazendo algumas observações verbais que achatam, que rebaixam, que machucam termos usados. Quando você ouve, você sente, sofre, como Davi estava sofrendo. Davi ia pela frente, mas logo pela manhã ele percebe que aquele dia seria um dia terrível. O que ele faz naquele momento? Tem uma coisa muito interessante, muitos de vocês são empresários. Vocês saem de casa, vão para o trabalho, vocês negociam com pessoas e sabem que nem sempre vocês podem confiar naquilo que... Alguns de vocês interagem com críticos, clientes, nem sempre podem confiar, prestadores de serviço. Alguns de vocês interagem com família. Vez ou outra, nós somos machucados com as palavras que saem da boca. E às vezes nós temos essa sensação de que é pior do que lutar contra um leão ou contra um urso. Talvez o leão e o urso já mataria logo, deixaria você ali, mandaria para a glória e pronto. O problema é aquela palavra que
vai lá no íntimo, machucando e machucando. Davi sabia que aquele seria um daqueles dias. O que ele faz? Qual que é o procedimento dele aqui? É isso que eu gostaria de que aprendesse conosco nessa manhã. Em primeiro lugar, dá uma olhada no versículo 3. A primeira coisa que ele faz é orar. Ele ora logo pela manhã, ele começa o seu dia com uma oração. Nenhum de nós é suficientemente forte para enfrentar os desafios diários. Nenhum de nós é suficientemente forte para enfrentar as inúmeras palavras que nós iremos ouvir, as críticas que nós iremos ouvir, os desprezos, as ausências de elogio que nós teremos que lidar com elas. Necessitamos de Deus. Então Davi entende isso. O que ele faz? A primeira coisa que ele faz, ora. E a oração que Davi faz, ela abrange todas as formas de oração. Tem o aspecto verbal, ele faz isso, né? Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras. Então ele fala com Deus. Ele escreve esta oração. De outra maneira, esse Salmo de número 5 não estaria aqui para nós. Mas ele também geme a oração. São aqueles momentos em que a Escritura Sagrada diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. É como se o Espírito Santo dissesse, bem, eu traduzo. Traduzo a dor que está querendo, pela qual você está passando no exato momento. Gosto muito de uma expressão de Calvino, no livro dele das Institutos da Religião Cristã, que ele diz que há momentos na nossa vida em que nós conseguimos correr como se nós tivéssemos a velocidade de uma corça. Outros momentos nós apenas conseguimos notar. E alguns nós apenas nos... Calvino diz assim, não importa a velocidade, o que importa é a direção para onde você está indo para a comunhão com Deus, em direção a Deus. Isso é que é importante. E é isso que Davi faz aqui nesse Salmo de número 5. Ele ora verbalmente, ele ora escrevendo, mas ele ora também gemendo. E ele diz, misericórdia de mim, eu não consigo lidar com isso. O que ele faz na sua oração? Ele faz uma oração ordenada, ele organiza a sua oração. Eu gosto de um outro livro, Donald Carson. Ele diz assim que um dos grandes problemas para a nossa falta de oração é que nós não planejamos orar. Nós não oramos e nós não planejamos orar. Nós não estabelecemos assim, esse é o momento da minha agenda para a oração. Se nós planejássemos orar, nós estaríamos orando muito mais. O que Davi faz? Ele ordena, ele organiza, ele diz, Deus, meus desafios hoje são desafios tão grandes e tão intensos que eu não consigo lidar com eles sem a tua graça, então eu preciso começar o meu dia com uma oração. Foi Martinho Lutero que diz que se você está preocupado, você está ocupado demais para orar, então verdadeiramente você está demasiadamente ocupado. Nós deveríamos iniciar então. Nós sabemos que os desafios que temos pelo dia, pela frente, são muitos. Nós deveríamos fazer como Davi, iniciar o nosso dia com uma oração. A segunda coisa que Davi faz, ele ora revelando que ele tem um conhecimento de quem Deus é. Qual é a maior necessidade que você tem na sua vida? Incrível, não é de alívio. A maior necessidade que você tem na sua vida é o conhecimento do Deus da alívio. Muitas vezes, nós estamos procurando apenas o alívio. Mas Davi, ele conhece Deus de tal maneira que ele ora revelando o que ele conhece sobre Deus. Veja o que ele diz aqui. No versículo de número 2, ele diz, escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama. Quando ele diz, escuta, Rei meu, parece um baiano falando, né? Oh, meu rei. Não é mais ou menos assim, não. Ele está simplesmente dizendo, Senhor Deus, o Senhor é o verdadeiro rei. Eu sou o rei em Israel, mas eu tiro a coroa da minha cabeça, eu coloco a coroa de lado
Eu conheço o Senhor porque o Senhor é verdadeiramente soberano. É o Senhor que controla a minha vida, é o Senhor que controla os negócios ao redor, e o Senhor que conhece até mesmo as pessoas que irão interagir comigo nesse dia. Então, ó Deus, ele usa uma expressão quando ele diz Rei meu e Deus meu, essa é uma linguagem pactual, ele diz o Senhor entrou em um relacionamento comigo. O Senhor é um Deus que me ama, um Deus que tem um relacionamento pactual comigo. Então é dessa maneira que ele ora a Deus. Ele não ora a Deus como se Deus fosse apenas um conceito religioso, um conceito abstrato, lá longe. Mas ele ora ao Senhor Deus como alguém que tem um relacionamento muito íntimo, próximo com ele, que é o verdadeiro soberano sobre a vida dele. Ele ora a Deus sabendo que Deus odeia os malfeitores. Olha esse versículo de número 4. Pois não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Ele está dizendo, Deus, o Senhor odeia os malfeitores. Ele diz isso no versículo de número 6. O Senhor destrói os que proferem mentira, o sanguinário, o fraudulento. Existe um erro muito grande entre os cristãos. Um erro de uma frase muito errada que diz assim, Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. É uma mentira. Deus odeia o pecado e Deus odeia o pecador. Deus não quer o pecador. Ele quer que o pecador se arrependa, se converta e se volte para ele. Ele quer pecadores arrependidos, pecadores convertidos. Essa frase que Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador, é uma grande mentira. Esse Salmo de número 5 diz, não, o Senhor Deus odeia o malfeitor. O Senhor Deus não tolera aquele que pratica iniquidade. Os arrogantes não permanecem na presença de Deus. Os soberbos não permanecem na presença do Senhor Deus. Eu não sei se você já considerou isso, mas, por exemplo, nós vivemos uma sociedade em que as pessoas ridiculam a verdade de Deus. Elas zombam da verdade de Deus. Elas chamam isso de pluralismo. Nós vivemos em uma sociedade em que as pessoas elas apoiam a perversidade. Você vê na internet, você vê nos meios de comunicação, pessoas falando sobre relacionamentos a 3, relacionamentos a 4, a pessoa que abandonou a família, abandonou o marido, teve coisas tão terríveis. E elas chamam isso apenas de estilo alternativo. Deus chama isso de pecado, coisa intolerável. Nós vivemos uma época em que as pessoas dizem que elas podem abortar bebês, elas podem matar crianças no ventre materno, e elas chamam isso de escolha pessoal. Chama isso. Vivemos uma época em que o cobiça pertence aos outros. Chamam de ambição. Deus chama de quebra do 9º mandamento. Do 8º mandamento. Nós vivemos uma época em que grotesco, elas chamam isso de verdade de a Sagrada de essas coisas. Davi olha para o Senhor Deus, ele diz assim, Deus, eu entendo e eu conheço que o Senhor odeia o mal. O Senhor não vai permitir que essas línguas continuem assim, causando tanto mal por tanto tempo. Mas Davi entende que Deus o aceita. Deus é aquele que o aceita somente por sua misericórdia. Olha o versículo número 7. Eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa. A palavra misericórdia é muito importante na Bíblia Sagrada, porque a palavra misericórdia significa toda a dívida foi paga. A palavra misericórdia é tão importante, ela está em toda a Escritura Sagrada, lá no tabernáculo e depois no templo, aquela tampa da arca, aquele propiciatório. A palavra para propiciatório é assento da misericórdia.
Era ali que o sangue do animal era derramado e Deus olhava para o sangue do animal e Deus considerava a dívida paga e o sacerdote podia sair do tabernáculo e proclamar o perdão. A Bíblia Sagrada diz que aquela tampa do propiciatório apontava para Jesus. Jesus é chamado o nosso propiciatório. Foi Jesus Cristo que derramou o sangue verdadeiro e por causa do sangue derramado por Cristo Jesus, Deus pode olhar para mim e para você, que somos lavados pelo sangue, proclamar perdão, dizendo toda a dívida foi paga. Davi, se você observar, ele tinha matado várias pessoas. O próprio Deus diz que as mãos dele estavam sujas de sangue. Davi cometeu adultério com Batseba. Davi mandou executar Urias, o marido da Batseba. Mas agora Deus não olha para isso e ele diz, Senhor, pela riqueza da tua misericórdia, porque o sangue foi derramado e o sangue de Cristo será derramado. O Senhor me aceita e eu me apresento diante de ti. Então, como que ele orava? Primeiro ele orava pela manhã, depois mostrando o verdadeiro conhecimento de Deus. Mas em terceiro lugar, ele ora revelando o que de fato ele precisa. Quais que são as suas maiores necessidades? Se você sai de casa pela manhã para ir para o trabalho, ou você sai de casa para ir para a escola, e você sabe que lá na escola haverá os seus amiguinhos com palavras duras, difíceis e ruins para você, e qualquer pai e mãe pensa que não pode ter palavras duras entre crianças, converse com seus filhos em casa. Vocês vão observar como que crianças de 5, de 6 anos conseguem machucar os coleguinhas com palavras muito duras. Vocês vão prestar atenção como que crianças de 10, 11, 12 anos conseguem ser tão cruéis a ponto de espetar uns outros com palavras e palavras horríveis. Quando nós morávamos em Vitória, logo que nós voltamos dos Estados Unidos, nós tivemos um episódio muito difícil na nossa família, porque um dos nossos filhos estava na escola estudando e os coleguinhas dele, no horário do recreio, traziam revistas Playboy para eles olharem as figuras. E um dos nossos filhos se recusou de olhar as figuras das revistas. Daquele momento que ele se recusou até o final de ano, todo o intervalo, ele era chamado de homossexual, gay, menina e assim por diante. E os coleguinhas dele gritavam no ouvido dele. Todos aqui. Se você pensa que crianças não conseguem ser cruéis, você não está conversando com seus filhos e sabendo o que eles estão ouvindo lá na escola, o que eles estão lidando na faculdade. E você que sai de casa sabe muitas vezes da crueldade que você vai ter que lidar com elas lá no trabalho. Qual que era a maior necessidade de Davi? A maior necessidade dele não era de livramento imediato. A maior necessidade dele, e ele deixa bem claro aqui, em primeiro lugar, ele queria ser ouvido por Deus. Por isso que ele diz, dá ouvido, Senhor, às minhas palavras. Escuta, Rei meu. Escuta a minha voz. Deus, as pessoas lá fora não vão me ouvir. Elas não vão me entender. Quando às vezes eu falo para as pessoas o quanto que as palavras estão me machucando, o quanto que elas estão me achatando, elas dizem que eu sou hipersensível. É outra maneira delas me machucarem. Não é assim? Já teve essa experiência quando você diz assim, olha, o que você está falando me faz mal. E a pessoa vira para você e diz, nossa, que sensibilidade. Ficou pior, a emenda ficou pior do que o soneto. Então, o que Davi quer? Ele diz, Deus, por favor, o que eu tenho maior necessidade nesse exato momento é que o Senhor me ouça. Escuta a minha oração. A segunda coisa que ele tem a necessidade naquele exato momento, versículo de número 8, ele diz assim, Senhor, me guia na tua justiça por causa dos meus adversários, porque a boca dos meus adversários não há sinceridade. Ele está dizendo, Deus, não me deixa ser um deles. Não me deixa agir como eles estão agindo. Não me permita cair no erro deles, mas me guie pela tua justiça. Eu não sei quantas crianças aqui já assistiram aquele filme do Capitão Gancho. É um filme com Robin Williams,
onde Robin Williams ele faz o papel do Pedro, né, do Peter. E só que o Peter cresceu, o Peter agora tem crianças, o Peter tem 2 crianças. E de repente o Peter ele está trabalhando no mundo dos adultos, correndo de um lado para o outro, trabalho daqui e dali, sempre dando ordens. E aí um dia a filhinha dele vira para ele e diz assim: papai, o senhor se transformou no Capitão Gancho. E aí o filme todo ele tem que voltar. É incrível como que às vezes você lida com tantas pessoas dessa maneira, violentas da maneira do falar, irônicas, que zombam, que você corre o risco de se tornar uma delas. E Davi percebe isso. E Davi diz assim: Senhor, me guia na tua justiça. Primeiro, eu preciso ser ouvido pelo Senhor. Segundo, eu preciso que o Senhor me dê a graça de andar na justiça do Senhor. Em terceiro lugar, ele diz: Senhor, que o Senhor me dê a graça de me alegrar, ter a razão para a verdadeira alegria. Olha o versículo de número 11, quando ele diz assim: mas se alegrem todos que confiam em ti, cantem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. Deus, não permita que as oposições que eu enfrento durante o meu dia roubem de mim a alegria de saber que eu sou protegido pelo Senhor. Não permita que as dificuldades que eu enfrento lá na minha escola, lá na minha empresa, lá no meu trabalho, lá no meu lar, roubem de mim a alegria de saber que eu sou ouvido por ti. E a última coisa que ele faz, ele ora com disposição para esperar. Versículo 3, Senhor, de manhã eu te apresento a minha oração e eu fico esperando. Como que nós podemos concluir essa meditação? Nesse Salmo de número 5, é como se Davi estivesse deixando bem claro: Deus, eu sei que hoje vai ser um daqueles dias. Senhor, os desafios que eu tenho que enfrentar são piores do que o desafio do leão ou do urso ou do Golias. Eu vou ter que enfrentar desafios de pessoas cujo coração é um coração inclinado para a maldade, inclinado para a morte, e a boca delas é uma sepultura, e o que sai da boca é apenas para me matar. Elas não querem apenas me ofender. No trânsito, quando as pessoas xingam, quando você faz alguma manobra errada, elas não querem apenas te corrigir, elas não querem apenas te alertar para o erro que você cometeu. Elas querem que você deixe de existir. Que nunca exista um motorista como você na face da terra. Elas querem a sua extinção. Aqueles competidores da sua empresa, que muitas vezes você entra em um negócio com eles e eles lisonjeiam, são fraudulentos ali. Eles não querem apenas que você melhore algumas propostas, eles querem a sua extinção. Eles querem acabar com você. Você acorda e você tem que lidar com essas pessoas. O que você deve fazer? Primeiro, busque a Deus. Em primeiro lugar. Senhor, logo de manhã, eu preciso do Senhor. Eu não consigo lidar com isso sem o Senhor. Deus, eu oro conhecendo quem o Senhor é. O Senhor é Deus justo, o Senhor é o verdadeiro Rei. O Senhor me trata com misericórdia e por isso o Senhor me permite orar a Ti nesse momento. Senhor, eu oro ciente de qual é a minha maior necessidade. A minha maior necessidade não é de libertação imediata, mas é de que o Senhor me ouça. Minha maior necessidade é de que o Senhor me guie na Tua justiça. Não me permita pender para o lado deles. Me livra, Deus, de agir como eles. Me livra de me tornar um capitão gancho. Deus, me dá a graça de poder me alegrar naquilo que verdadeiramente importa, que o Senhor é Deus por nós. O Senhor me protege. E me ajude, Senhor Deus, a esperar em Ti. Me ajude a aguardar pela intervenção do Senhor. Que tal começar o seu dia com uma oração assim? Se amanhã você tiver qualquer suspeita de que será um dia terrível, horrível, não bom. Tem um outro livreto muito interessante do
Alexandre e um dia terrível, horrível, não bom, um dia tenebroso. E ele começa mais ou menos assim: ontem à noite eu fui para a cama com um chiclete na boca e acordei com chiclete em todo o meu cabelo. Quando eu levantei da cama, eu tropecei no skate. Quando eu cheguei para escovar os dentes, a minha camiseta caiu na água que estava rodando na pia. Naquele momento eu percebi que eu teria um dia horrível, horroroso, não um dia bom, um dia terrível. Às vezes você tem alguns dias assim. Só que o Alexandre, ele diz: eu vou mudar para a Austrália, pensando que a Austrália ele teria o dia melhor. Talvez você não tenha, nem na Austrália, nem aqui, nem nos Estados Unidos. E o que você precisa fazer é dizer: Deus, escuta a minha oração. Eu preciso de Ti. Eu não tenho estrutura para lidar com isso sozinho. Eu careço do Senhor. Vamos orar neste momento? Senhor bendito, nós estamos na Tua presença como pessoas necessitadas. E nós suplicamos a intervenção do Senhor na nossa vida. Suplicamos, ó Deus, por Tua graça, porque é essa graça do Senhor que nos basta. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.